Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos comentar com os nossos telespectadores a respeito de uma profissão que acredito que quem já foi em consultório médico já deve ter visto, né? Esses meninos, que são os representantes de laboratório, que vão inclusive levar para o médico as amostras, informações. Não é isso? É o que nós vamos conversar com o José Renato e com a Beatriz agora e poder informar um pouquinho, né, os nossos telespectadores quem são vocês. É um prazer recebê-los aqui no programa. Prazer é todo nosso, doutor. Todo prazer, e a gente só tem que agradecer pela oportunidade de estar mostrando o que realmente é a nossa profissão. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E neste bloco, a presença da Beatriz e do José Renato. E, inclusive, no próximo bloco, tem mais dois colegas de vocês, né, que também vão conversar conosco aqui. Então, eu gostaria que vocês dissessem, né, para os nossos telespectadores, quem são esses homens com essas maletas grandes que chegam nos consultórios médicos? Quem são eles? Nós somos conhecidos já com uma categoria regulamentada pela Lei número 6.224, de 14 de julho de 1975, como uma categoria diferenciada, ou seja, foi reconhecida como uma nova profissão, né, diferenciada e registrada no Ministério do Trabalho. Então, nós levamos as informações para os médicos, procuramos trabalhar em conjunto com o médico, esclarecendo dúvidas, né, e levando informações sobre os produtos, os medicamentos que nós trabalhamos, né? Essa seria a nossa profissão hoje, de propagandista. Não é isso, Bia? É isso, e nós visitamos os médicos em hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento, farmácias, consultórios, postos e secretarias de saúde também. Inclusive, até há pouco tempo, só tinha representante, né, propagandista do sexo masculino. E agora nós sabemos que, né, de um tempo para cá também tem o sexo feminino, né, ajudando a equipe aí. Não é isso, Renato? É isso mesmo, doutor. Houve uma época que era considerado um reduto masculino, mas ainda Exatamente. Bem que elas vieram para poder também equilibrar essa balança, né, doutor? Porque fica melhor, mais suave a nossa vida no campo com a companhia delas também. É lógico, todo mundo, né, vem a somar, né? Exatamente. Então, como você disse, a profissão do representante, né, do propagandista, ela tem uma lei, né, que regulamenta, não é isso? Perfeito. Então é uma lei já que existe, já tem quanto tempo? Já tem um tempo aí? 39 anos que a lei já foi regulamentada. Que a profissão foi regulamentada há 39 anos. Né? Então, vamos explicar um pouquinho então para os nossos telespectadores, só para poder firmar mesmo qual a função desta profissão. Perfeito. Nós, propagandistas, representantes, através de cursos, de aulas médicas, através de avaliações, reuniões, nós ficamos assim bem aprofundados em conhecimento sobre os medicamentos. Então, com isso, nós podemos levar à classe médica toda a informação necessária. Por exemplo, para que serve o medicamento? Para que ele está indicado? O paciente idoso pode usar? Se for criança, a partir de que idade? Tá? Quais os efeitos colaterais o medicamento? Quer dizer, você leva já mastigado para o médico, né? Tudo sobre este medicamento. Então, acredito assim, o médico, eu como médico, eu falo por mim, a gente tem que estar estudando sempre, não pode parar de estudar. Mas o trabalho de vocês, o trabalho conjunto conosco é super importante, né? O trabalho ajuda muito. E acredito que não tenha nenhum médico que não gostaria de receber vocês. Pelo contrário, vocês são muito bem-vindos e vocês sabem disso. Então, doutor Luciano, resumindo, na verdade, nós propagamos o medicamento. Certo. Tá? Nós levamos para a classe médica as vantagens e os benefícios que o medicamento possa estar propondo para o seu paciente. E para vocês propagarem esses medicamentos, para vocês trabalharem como propagandista, a indústria, qual o perfil que essa indústria pede de vocês? Qual o perfil do propagandista? Eu acho assim, hoje, com a modernidade, com a tecnologia, assim, é mais exigido do representante que ele tenha curso superior, que ele tenha inglês, pois hoje muitas empresas são multinacionais,
né? Lógico. Que ele tenha computação, porque hoje as propagandas são feitas através de tablets, de iPads, né? Mudou muito, né? Tempo atrás era Justamente. só papel, né? Hoje o tablet ajudou demais, né? Ele tem que ter uma certa postura, ele tem que ter uma boa dicção, tá? E, olha, além de tudo isso, ele tem que ter um equilíbrio emocional. Lógico. Ele tem que estar bem psicologicamente, porque ele tem que estar bem preparado para qualquer questionamento do cliente. Porque, inclusive, o médico, né, não com título de fazer uma sabatina com vocês, mas às vezes é uma curiosidade, é uma coisa, uma dúvida sobre tal medicamento, ou algum lançamento que o laboratório tem a fazer. Então, o médico, às vezes, realmente acaba questionando, né? Então, vocês têm uma postura realmente... Desculpa, mesmo um medicamento novo, um lançamento, né? Que a gente tem que trazer para vocês todas as informações corretas. E essas informações, elas têm que ser precisas, têm que ser baseadas em estudos clínicos que realmente embasem o que a gente fala para o médico. Porque não resolve você levar uma informação sem fundamentação científica, né? Certo. E o médico procura isso, essa fundamentação científica, para que ele possa acreditar, lógico, e beneficiar o paciente com um tratamento de ponta, né? Então a nossa função primordial é essa: levar bem-estar para o paciente, uma tranquilidade para o médico poder manusear o medicamento de forma correta com o paciente. A partir do instante em que o médico tem essa confiança, baseado naqueles estudos clínicos que a gente entrega para ele no lançamento do produto, né? Do medicamento, e ele, com as amostras que nós levamos, ele passa a observar esse medicamento e a ação do medicamento naquela patologia, ele se sente mais seguro, mais tranquilo, né? Para poder prescrever e beneficiar um número maior de pacientes. E quem é beneficiado são os médicos, né? E os próprios pacientes, né? Lógico. Perfeito, claro, porque o nosso intuito aqui é melhorar a saúde do paciente, né? Na verdade, fica um benefício escondido aí, porque nós levamos, apesar de trabalhar com a doença, nós levamos saúde para o paciente, né? A nossa intenção é produzir um bem-estar no paciente. Essa é a nossa função. E a gente se sente muito tranquilo quanto a isso, né? Porque a gente acredita naquilo que a gente leva como sendo algo que vai solucionar um mal. Que vai ajudar. E que vai ajudar a resolver. Perfeito, doutor. Zé Renato, esse bloco então está terminando. No próximo bloco tem mais 2 colegas de vocês que eu gostaria que eles respondessem, né, após os comerciais, como vocês são recebidos pelos médicos e como vocês são recebidos pelas secretárias dos médicos. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito dos representantes de laboratório, né? Os propagandistas. E nesse bloco a presença da Ana Paula, que ela, além de representante, também é presidente dos sindicatos dos propagandistas, e o Eduardo Felipe, que também é representante, né? Propagandista. Prazer recebê-los vocês aqui no programa. Obrigada. Obrigado, doutor. Prazer é todo nosso. Inclusive, antes dos comerciais, eu comentei, né, que eu ia fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês, representantes, propagandistas, são recebidos pelos médicos? Então, doutor, nós propagandistas, na verdade nós somos um vínculo, né, entre a divulgação e a informação para a classe médica. Então, nós somos muito bem recebidos pelos médicos. Muito bom. Muito bom. E o importante é o tempo que nós estamos dentro da sala do médico, porque eles têm as consultas, lógico, eles têm o tempo designado deles também. Mas é que eu falo, todo mundo tem que trabalhar e vocês também estão fazendo o trabalho de vocês. Com certeza. Não é? Então, nós somos treinados através de cursos para ser breves e levar as informações as necessárias para a classe médica. Certo. Inclusive, doutor, os médicos têm interesse em receber os laboratórios. Lógico. Porque a atualização da medicina hoje é muito rápida. E todos os médicos nos recebem muito bem. Não temos os que queixar de ninguém. E cada vez mais que a gente vai no consultório, eles pedem pra gente sempre ser breve, rápido, mas sempre estar passando no consultório trazendo novas informações. Eu acho que isso é importante, né? A gente está sempre atualizando. Com certeza. E vamos mudar a pergunta. E como vocês são recebidos pelas secretárias dos médicos?
Então, eu sempre falo para os colegas que primeiro nós devemos tratar as secretárias muito bem, porque as secretárias são a porta de entrada para os consultórios médicos. Não que ela facilita para a gente entrar, mas elas sabem os horários corretos, os horários certos, para que os médicos possam nos atender melhores, não prejudicando o horário de consulta dele e nem a agenda das secretárias. Só temos que agradecer as secretárias dos consultórios médicos. Então, a receptividade das secretárias é boa. É ótima. E doutor, é muito importante a gente destacar também a nossa postura como propagandista da indústria farmacêutica. Certo. Dentro do consultório, dentro da sala de espera, temos que ser éticos, ter boa postura, pacientes gestantes, idosos, dar o lugar a esses pacientes, porque a gente tem que passar o exemplo de divulgador científico da indústria farmacêutica. Lógico. Então, essa postura é primordial para nós propagandistas hoje. E vamos fazer uma pergunta assim para vocês, já que estava perguntando como que o médico recebe, como que a secretária, o que vocês costumam ou que já ouviram na sala de espera, desde que a censura permita, fique à vontade. Eu vou falar e o Eduardo complementa. Os pacientes ficam incomodados conosco, né, por a gente entrar na frente do paciente, entra com a pasta, às vezes o próprio médico quer tirar informações da gente e nós demoramos um pouquinho mais dentro do consultório, então o paciente fica bem incomodado, por talvez até desconhecer a nossa profissão, né? Exatamente. Doutor, normalmente quando se tem um produto que é lançamento, assim demora mais por justamente a apresentação do propagandista ao médico a maior quantidade de informações. Por mais que sejamos breves nas nossas propagandas, junto aos nossos materiais de trabalho, ainda falta sempre uma informação a mais para que seja levado nas próximas visitas. Por isso que a gente chama isso de frequência e sequência. Visita o médico mês a mês. É muito importante para que o médico saiba o medicamento e lembra, porque não existe só uma marca de medicamento, existem várias, que são a mesma substância de medicamentos. Entendeu? Inclusive, no meu ver, né? Eu acredito, e minhas secretárias sabem disso, o representante propagandista, ele tem que entrar e entrar logo para dentro do consultório, porque não tem um médico só para vocês visitarem, vocês têm vários médicos. Então a gente pede até, né, para os telespectadores que estiverem nos assistindo, para as pacientes, no meu caso ginecologista, né, as pacientes que tenham um pouquinho de paciência às vezes, que esperem um minutinho, mas vocês também, além de outros médicos, vocês têm que viajar. Então a vida de vocês, a gente sabe que é corrida, e vocês viajam muito, não é? E afinal de contas, doutor, além de tudo isso que o doutor falou, é nós, os propagandistas, que deixamos com a classe médica o início de tratamento para o paciente. E que paciente que não gosta de sair do consultório do doutor com o início de tratamento até o tratamento completo da patologia? Quem não gosta de ganhar, de receber uma amostra, Exatamente. Né? Doutor, complementando o que o senhor falou aos colegas que rodam, nós temos colega que chega a rodar 4.000 km por mês e chega a ter que visitar 18 médicos, além de complementar com farmácias. Então é bem puxado. Então nós temos que ser rápido no consultório médico para que seja cumprido as metas de trabalho. Por exemplo, eu acredito que quando vocês estão no edifício, por exemplo, que são vários consultórios, já facilita para vocês, mas quando pega uma casa, outra, então já vai dificultando. E problema de estacionamento e tudo, né? Isso é o caso do representante pracista e o viajante. O pracista tem bastante vantagem, doutor, que é o caso do prédio de 13 andares com vários consultórios, que facilita muito, né? Bom, eu posso pedir uma coisa para vocês, que vocês contassem uma passagem engraçada que já aconteceu com vocês dentro de um consultório médico. Eu gostaria que a Aninha contasse com o Eduardo e depois no próximo bloco os outros dois que estiverem aqui conosco também vão comentar alguma coisa. Tá, eu tenho um caso bem interessante, inclusive eu acredito que a Beatriz, que fez o primeiro processo, né, da entrevista, estava presente comigo. Visitando um consultório aqui no sul de Minas, eu estava na sala de espera e um casal, era um consultório de ginecologia, e o casal, marido e mulher, aguardando a consulta, e a médica me chamou primeiro, antes da consulta do casal. E o marido pegou a pasta e foi nervoso em cima de mim.
Aí... De você? Queria até me bater. Aí o que aconteceu? Foi muito importante esse ocorrido, porque o médico no qual eu fui visitar explicou pro casal, antes de eu entrar, o porquê que eu estava entrando. Explicou, olha, vocês vão aguardar um pouquinho, trabalho, né? 5 minutinhos, porque essa propagandista vai deixar provavelmente o início de tratamento com vocês. Só que na hora foi muito engraçado. Lógico, uma coisa que você não espera, né, Ana? Não. E você, Eduardo? Doutor, eu já visitei muito tempo, hoje eu trabalho só na ginecologia, mas já visitei muito tempo a psiquiatria. E são pacientes mais delicados, né, dentro daquele consultório. E uma vez também a mesma coisa, fui visitar um ginecologista, chegou lá, o paciente levantou e falou para mim, se eu entrasse, eu me enchia de porrada. Aí eu fiquei lá de fora, o secretário olhou para minha cara, olhou para a cara do paciente, não sabia o que fazer. Aí eu sentei e falei, deixa ele na frente, depois eu volto, né? E saí, fui embora pro carro e voltei num outro estande para falar com o médico. Então, por isso que é importante que nós estamos conversando aqui agora, né? Que o paciente às vezes tem um pouquinho de paciência, mas sabe que o representante, o propagandista, vai trazer benefícios não só para o médico, como para o paciente também. Ana e Eduardo, muito obrigado então pela presença, pela participação de vocês. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito dos representantes de laboratório, hoje nesse bloco agora com a presença da Beatriz, do Eduardo, da Ana e também com a presença da Juliana, falando a respeito, né, fazendo as perguntas dos telespectadores. Juliana, você que está chegando agora, é um prazer receber você também no programa. Eu que agradeço, doutor. E tivemos muitas perguntas, até deu o que fazer para eu escolher algumas. Eu imagino. Né? Mas, assim, tirei algumas que vai dar para responder bem para os telespectadores. Que coisa boa. Bom, Beatriz, no bloco anterior eu perguntei para quem estava aqui, né, de alguma passagem engraçada em algum consultório. Sem citar o nome do consultório, do médico, mas você tem alguma passagem engraçada? Tenho. Então conta para os nossos telespectadores. Eu cheguei para fazer a visita, entrei no consultório, comecei a fazer a propaganda e chegou uma urgência. E o doutor saiu para atender a urgência. O doutor cardiologista, né? O paciente estava grave. E falou assim, senta um pouquinho aí, Beatriz, que eu já volto. E demorou uns 20 minutos e eu lá esperando o doutor voltar. Quando ele voltou, ele sentou na cadeira e falou assim, então, bem, o que você tem mesmo, bem? O que está acontecendo? Ele esqueceu que você estava esperando. Ele esqueceu que eu era propagandista, ele pensou que eu era paciente. Pela demora, achou que você era paciente. Foi muito engraçado. Bom, se vocês permitirem, eu gostaria que a Juliana já começasse com as perguntas dos nossos telespectadores, que, como nós já dissemos, é uma profissão que tem muita polêmica, né? Causa muita polêmica, principalmente, né, nos consultórios médicos. Pode ser para vocês? Sim, claro. Então vamos lá, Juliana, a primeira pergunta. Por que vocês falam com os médicos todos os meses? Uma pergunta que às vezes a pessoa quer saber por quê, né? Doutor Luciano e Juliana, eu posso dar início a essa pergunta. Nossa profissão é chamada de propagandistas, ou seja, nós propagamos os nossos produtos para os nossos clientes. Lógico. E esse produto, doutor, imagina só o seu dia a dia. Problemas familiares, a gente tem o nosso dia, nossas contas para pagar, os seus pacientes para atender. E se nós damos um prazo muito grande de nossas visitas nos clientes, pode ser esquecida a nossa marca. Exatamente. E a importância é a propaganda do nosso produto e da nossa marca, das vantagens dos nossos produtos. Então a gente tem que levar todo mês, numa frequência e sequência para o médico. Lógico. Viu, doutor, dando continuidade no que a Ana está falando, que nem eu falei lá atrás, no outro bloco, nós temos uma frequência e sequência de visitação por cidade e por médicos, dentro das especialidades. Então é que nem um funcionário que tem que trabalhar todo dia, na mesma função na fábrica. Nós também somos iguais a eles. Só mudamos as cidades e os consultórios. E como viaja, né, Eduardo? Próxima pergunta, Juliana. Os propagandistas trabalham para algum laboratório que fabrica medicamentos ou para alguma empresa distribuidora de medicamentos? Uma pergunta, para quem não conhece, né, uma pergunta muito boa. Doutor Luciano e Juliana, né, de novo. Hoje, antigamente, o propagandista tinha as duas funções. Ele propagava o medicamento e também atuava como distribuidor dos produtos. Então, ele trabalhava na farmácia e
com a visitação da classe médica. Hoje, isso foi dividido, foi separada essa classe. Então, tem a classe do propagandista em PDV, que é o ponto de venda, e o propagandista da classe médica, o propagandista vendedor, né? Certo. Isso inclui as duas áreas. Então, o propagandista do médico só vai divulgar o produto e deixar o início de tratamento para o paciente. E o propagandista do PDV, ele vai vender para que a receita saia no ponto de venda. Correto. Próxima pergunta, Juliana. No laboratório, existem propagandistas para cada especialidade médica? Sim, doutor. Hoje a maioria dos laboratórios estão focando mais os produtos, devido à quantidade e a melhora de propagandas. Então existe às vezes um propagandista só para ginecologista, só para neuro, só para psiquiatra. Existem dessas formas os propagandistas especializados. E até facilita, né, o trabalho dos propagandistas, com né, certeza. Eduardo? E isso, doutor, é uma coisa nova também, porque nós antigamente era considerados como propagandista generalista. Nós visitávamos todas as especialidades, né? E hoje, por conta do que o Eduardo falou de tantos produtos no mercado, a gente precisou separar e ser específico na especialidade, né? E sendo assim, o representante trabalha mais focado. Mais focado e com muito melhor, né? Mais produtividade. Mais produtivo. Próxima pergunta, Juliana. Vocês, propagandistas, fazem algum curso para ficarem conhecendo os medicamentos ou apenas entregam para os médicos as amostras? Uma boa pergunta, né? Como que vocês conhecem os medicamentos, né? Como eu falei no bloco anterior, nós fazemos cursos, reuniões, temos aulas médicas, somos avaliados, tá? E para que nós tenhamos um bom conhecimento sobre os medicamentos, não só chegar a entregar a caixa, tá? Deixar a informação necessária que o médico precisa, para que ele prescreva com segurança. E isso, doutor, envolve cursos bem aprofundados de farmacovigilância, fisiologia, patologia médica e assim por diante, para a gente se aprofundar mesmo no conhecimento do produto. Para saber exatamente o que está falando, né? Exatamente. Até porque nós estamos lidando com uma classe médica, né, doutor? Somos cuidadores da saúde, então você tem que chegar com uma informação concreta, né? Exatamente. Imagina, o médico estuda 10 anos para que chegue uma informação distorcida até o seu consultório, é totalmente errado, né? Não pode. Próxima pergunta, Juliana. Já consultei com vários médicos e já ouvi em sala de espera pacientes bravos com a chegada dos propagandistas no consultório. Não são estes propagandistas que deixam as amostras para os médicos darem para os seus pacientes, inclusive os que reclamam? Exatamente, né? Conversamos agora há pouco sobre isso. O pessoal às vezes reclama, mas a hora que entra para a sala de consulta, doutor, você não tem uma amostra? Então, puxa vida, né? O que vocês dizem? Então, doutor, inclusive, nós gostaríamos de agradecer esse meio de comunicação que nós temos, que o doutor está oferecendo para a gente quebrar esse paradigma da nossa profissão. Nós somos úteis para os pacientes, para a classe médica, assim como a classe médica é importante para nós e os pacientes também. É uma troca, é uma cadeia, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, quebrar esse paradigma de que a gente realmente traz o início de tratamento, traz informações novas sobre custo, o melhor sempre custo para o paciente, né? as melhores vantagens e assim por diante. Tem mais alguma pergunta, Juliana? Doutor Luciano, por hoje é só. E você, telespectador que está nos assistindo, mande suas dúvidas e sugestões de perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br e até a próxima semana. Se Deus quiser, né? Meninos, infelizmente o nosso tempo chegou ao finalzinho. Eu quero agradecer muito, né, a presença de vocês, parabenizar pelo trabalho também de vocês, e eu gostaria que antes de encerrarmos, que vocês deixassem, nem que fosse uma pequena mensagem para os nossos telespectadores, cada um de vocês, pode ser? A minha mensagem é que eu gostaria que os pacientes, principalmente, né, para a gente quebrar esse paradigma, que tenham um pouquinho mais de paciência conosco. Assim como foi falado em outros blocos, a gente também, é o nosso trabalho, é um trabalho digno, nós temos metas a cumprir, nós temos número de visitas ao dia, então tenha um pouquinho de paciência que o paciente também vai ser beneficiado com isso. Com certeza. Complementando o que a Ana está falando, né, doutor? Eu queria agradecer muito aos médicos que abrem as portas do seu consultório para nos atender, sempre sorrindo, sempre nos abraçando e sempre tendo interesse no que nós estamos levando aos seus consultórios.
E agradecer também a paciência de muitos pacientes que sempre tem com a gente quando a gente vai ao consultório, e que os demais entendam agora o que é o propagandista representante. Qual a função realmente do propagandista, realmente, né? Nossa, dentro do consultório médico. Beatriz? Eu gostaria de dizer que o público leigo, né, que compreendesse o nosso dia a dia, né, e que o nosso objetivo é só beneficiá-lo. Bom, infelizmente, então, chegamos ao final do programa. Beatriz, Eduardo, Ana, Juliana, muito obrigado pela presença de vocês. Chegamos, então, ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.